Nós vamos continuar falando sobre as dificuldades dos desligamentos do corpo físico de um suicida. Porque o suicídio é causa. Aí vem os efeitos, que são todas as dificuldades gerando informações, gerando depressão, gerando tédio, gerando dores, sofrimento, na atitude impensada de um suicida. Estamos gravando para o canal Servir Ponto de Luz do Rio de Janeiro. E o livro que nós vamos utilizar é este. Richard Simonetti, Tudo que você precisa saber sobre suicídio, da editora SEAC. Diz lá: todos os suicidas passam pelas mesmas experiências dolorosas? E nós respondemos: basicamente sim, embora com algumas diferenças relativas ao tipo de morte e à condição evolutiva do suicida. Quanto mais o suicida ter conhecimento do que é certo, do que é errado, mais responsável ele se torna pelo ato impensado. Em termos de cultura, de discernimento, vai se tornar mais sutil o seu corpo espiritual. O impacto do suicídio vai pesar muito mais no corpo daquele ser mais esclarecido, com mais conhecimento, mas que mesmo assim vacilou e se suicidou. Consequentemente, é mais passível de se registrar na forma de desajustes os seus comprometimentos com o erro, com o mal. Seja o que ele pratica contra o próximo, seja aquilo que ele pratica contra si próprio, pelos excessos, pelos vícios, pelos destemperos e pelo próprio suicídio. Existem vários tipos de se suicidar-se. Uma pessoa que bebe, ele é um suicida. Uma pessoa que fuma, ele é um suicida. Uma pessoa que usa drogas ilícitas, ele é um suicida. Uma pessoa que só tem pensamentos tenebrosos, ele é um suicida. E para todas as causas existem efeitos. Por isso que nós sabemos, através dos grandes avatares, que na espiritualidade existem regiões de atração para o alcoólatra, para o viciado em cigarro, para o viciado em drogas ilícitas, para os tatuados, para aqueles que usam piercing, para aqueles que realmente violentam não só o corpo físico, como o seu perispírito também. A par dessa horrível constatação de que o suicida não alcançou seu intento, isto é, não morreu como ele queria, e dos desajustes perispirituais, há algo mais que aflige o suicida logo após o dantesco ato. Os suicidas, eles enfrentam grandes dificuldades para desligar-se dos despojos carnais. Vou citar 2 livros que as pessoas precisariam conhecer. Redenção, da Zilda Gama, e A Luz que Vem de Dentro, da Lígia Barbieri. Em tormentos, segundo eles, indescritíveis, eles experimentam uma dolorosa experiência que o mais mórbido ficcionista, autor de histórias de terror, não poderia conceber.
a sensação terrível de estarem sendo devorados pelos vermes. Citei também no outro vídeo Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Esse é um dos livros mais esclarecedores sobre o tema. Assustador, apavorante. Muitas vezes as pessoas que pensam em suicidar-se, ao lerem esse livro, desistem do seu intento macabro. Espírito pode ser devorado por vermes? Obviamente que não. Ocorre que ele, espírito, fica preso ao cadáver por ligações fluídicas, que fechadas formam o famoso cordão prateado. Esse cordão, os mentores espirituais falam muito deles para nós. É nessa condição que repercute nele o ataque dos vermes, passando-lhe a impressão de alguém que está sendo devorado vivo. O cemitério, para vocês que estão me assistindo, é um campo de paz ou de guerra? É um campo de guerra. Porque a maioria dos suicidas não encontrarão paz e viverão praticamente no inferno que eles próprios criaram para eles. Por isso que é bom a gente visitar de vez em quando um cemitério, porque ali acaba vaidades, egoísmo, maledicência. Ali realmente no cemitério, todos nós terminaremos ali. Ali acaba-se as diferenças de um suicida e de um não suicida. Por exercício da misericórdia de Deus, nosso Pai, meus irmãos, nós perguntamos: não têm os mentores e espirituais condições para se promover um rápido desligamento? E os grandes avatares nos informaram, nos responderam dizendo: é por misericórdia divina que não o fazem de imediato. Cada ação gerará uma reação. E aí vai depender do merecimento da pessoa infeliz que cometeu o ato impensado do suicídio. Diz os grandes avatares, se houver um desligamento extemporâneo, antes que o desencarne haja superado as impressões mais fortes, relacionadas com a experiência física, o tipo de morte provocada, ele retornará em condições ainda piores ao mundo espiritual. Porque a surpresa maior está, ele pensava que havia morrido e descobre que não morreu, que o seu espírito é indestrutível, que seu espírito é imortal. Deixá-lo preso muitas vezes ao corpo por determinado tempo é um mal menor. E a espiritualidade toma essas atitudes de não retirá-lo do corpo por amor a cada um de nós. Aí se pergunta, esse problema atinge apenas os suicidas? E os avatares nos responderam: atinge todos aqueles que se envolvem com paixões, viciações, seja do tipo que for, interesses materiais, egoísticos da vida física, sem cogitações de caráter espiritual. Os grandes avatares nos informam que a fome material aqui na Terra é assustadora. Mas a fome de conhecimentos espirituais dá pena de se ver. Por isso que os grandes avatares nos classificam
pobre raça humana. Pessoas há na terra que não se preocupam com sua parte religiosa. Não procuram se exercitar o despreendimento no esforço da fraternidade, da solidariedade e da caridade. Muitas pessoas egoisticamente só pensam em si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, décimo eu de novo. Quanto maior o seu comprometimento com a terra abençoada que moramos, maior será a dificuldade no retorno ao além. Os grandes avatares nos informam que de cada 10 pessoas desencarnadas, 8 nem se apercebem que desencarnaram. Ficam por aqui mesmo, presas ao conteúdos materiais do qual eles sobreviviam. Não conseguem evoluir, não conseguem crescer, não conseguem despreender-se. E ficam muitas vezes dentro dos lares, aonde moraram muitos e muitos anos, com seus familiares consanguíneos. Aí se pergunta, se essa situação pode prolongar-se indefinidamente. E a espiritualidade nos informa que, normalmente, com a decomposição do corpo físico, as ligações perispirituais vão se desfazendo. Em questão de alguns dias, o espírito estará liberto. Eu acabei de citar no começo do vídeo a luz que vem de dentro da Lígia Barbieri. Por favor, leiam esse livro. Todavia, não raro, permanecem no cemitério, presos, imantados ao próprio cadáver, ainda que desligado dele. Os efeitos do seu equívoco, do suicídio, começam ali. E o espírito, ele tem consciência dessa nova situação? Tem consciência, sim, do seu sofrimento, embora nem sempre perceba ou aceite o que está acontecendo. Muitas vezes ele se imagina num leito de hospital, abandonado por amigos, por familiares. Um dos efeitos do suicídio é a solidão, que se torna um dos seus tormentos maiores. Aí se pergunta, esse estágio junto aos despojos carnais deixa alguma sequela? É aí que começa a dor e o sofrimento para o espírito do suicida. Ficará a impressão terrível de que foi enterrado vivo. Essa situação poderá até mesmo repercutir em futuras existências. Muitas pessoas que têm medo de acordar na sepultura, cogitando até mesmo de uma cremação para evitar essa possibilidade, provavelmente ela passou por experiências dessa natureza em vidas anteriores. E daí vem o medo. Se você, meu amigo, meu irmão, está pensando em suicídio, por favor, deixe de pensar nessas atitudes. Procure um bom centro espírita, um bom orientador com conhecimento e com muito amor. Quem sabe, conversando com ele, recebendo aconselhamento, você desista desse projeto. Ninguém morre, meus irmãos. Somos imortais. E não se esqueçam que para cada ação haverá uma reação. Será que estamos preparados para encará-las?
Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre.